dos Planeswalkers mais antigos do multiverso e um excelente comandante para quem gosta de usar land. Hoje é dia de você fazer a saudação de Wakanda, porque hoje vamos conhecer a história do Windgrace. Você, jogador que procura campeonatos de Magic de outros jogos, leilões, rifas, sorteios, ou mesmo você que quer organizar os seus próprios campeonatos, quer uma ajuda aí com a premiação, a plataforma Magic Pro tem a solução. Acessando o site www.magicpro.com.br ou baixando o app na Google Play, você consegue mais informações. E para você que está procurando card game em geral e produtos nerd, você pode encontrar tudo isso na loja Pro Nerd Cards e Games, agora parceria aqui do nosso canal. Link na descrição. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Desvendando o Multiverso aqui no Magic com a Gil. Eu sou a Rai e hoje vamos desvendar a história de um dos Planeswalkers mais populares do Commander. Mas antes disso, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Se você quiser me seguir no Instagram e no TikTok, é só procurar por @hit_high e @mcg_high. Não esquece de curtir a nossa página no Facebook do Magic com a Gil. E vamos à história do Windgrace. Windgrace é um Planeswalker de Urborg do plano Dominária. Ele é uma pantera humanoide. Esse tipo de criatura é uma subdivisão do que chamamos na nossa tradução de felino. Todos os felinos são considerados gatos no idioma original do MTG. Nossa tradução ficou bem mais legal e coerente. Seja leão, tigre, pantera, criaturas humanoides como o Windgrace e o Ajani. Existem alguns tipos de felinos humanoides. São eles os leoninos, guerreiros muito associados à mana branca. Esse tipo de felino é muito próximo de um guerreiro medieval, porque eles usam armadura, espada, escudo. Você pode encontrá-los em vários locais do multiverso. Um exemplo de leonino é o Planeswalker Ajani. Os Nishobas, que possuem presas que lembram muito criaturas primitivas como Dentes de Sabre. Os Rakshasa são muito associados à mana preta por fazerem pactos com demônios com o objetivo de conseguir mais poder. E os guerreiros felinos, que são felinos que, apesar de usarem roupas, possuem vestimentas mais simples do que os leoninos, como o Ajani, por exemplo. E o Windgrace vai se encaixar nessa categoria de felino guerreiro. Ele não usa uma roupa, mas você pode perceber que ele usa ornamentos e um cinturão que cobre boa parte do seu corpo. É quase como se ele fosse aquele estereótipo que a sociedade tem de um índio. Como um excelente guerreiro, ele sempre foi muito preocupado com a sua casa e com o seu povo em Urborg. E todas as catástrofes que vão chegar em Urborg e se espalhar por Dominária, causadas em boa parte por artefatos, e envolvendo o Planeswalker Urza, que é um dos maiores artífices de Dominária, quiçá do multiverso, e que vai ser muito próximo ali dele, vai fazer com que o Windgrace comece a ter uma aversão muito grande por artefatos, principalmente após a invasão firexiana, porque ele sabe e presenciou o perigo de usar um artefato, de entrar em contato com máquinas contaminadas pelo óleo firexiano. Em Dominária, o que tem de Planeswalker e de lugar sendo destruído não é brincadeira, porque a gente sabe que um Planeswalker sempre está envolvido em uma catástrofe, não é mesmo, Teferi? Mas pra quem nasceu ontem e não conhece Dominária, ele é um plano basicamente pro Teferi e o Urza fazerem seus experimentos. Não é brincadeira, mas tem um fundo de verdade. Dominária é um plano muito vasto em vegetação e criaturas. Lá você pode encontrar, por exemplo, goblins, anjos, dragões, demônios, elfos e humanos. Quando eu falo que ele é um plano vasto de criaturas, ele é também um plano vasto de Planeswalkers, criaturas que acenderam a centelha e conseguem viajar pelo multiverso sem um portal planar. Recentemente, os únicos dois Planeswalkers lançados no Legends foram de Dominária, que é a Jeska e o Tevesh. Eles já tinham uma história bem antes do lançamento do Commander Legends, mas eles só foram ganhar uma carta de Planeswalker em 2020. Eu já contei tanto a história do Tevesh quanto da Jeska aqui no canal. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Esses dois são da mesma época do Windgrace. Inclusive, eles estão muito relacionados ao nosso guerreiro felino. Mas o que motiva o grande lore de Windgrace? Bom, é proteger as criaturas e o local que ele nasceu, que é em Urborg. E Urborg é uma ilha que pertence ao arquipélago Ilhas em Chamas. Esse arquipélago é formado por 3 ilhas: Urborg, a Casa do Wind, Bogardan, uma ilha formada por criaturas muito voláteis que vivem perto de um vulcão, e a Ilha de Aço, formada por gnomos mecânicos. A terra natal do Windgrace é um local pantanoso e é considerado uma das regiões que abriga mais mana preta em Dominária. Você vai encontrar em Urborg criaturas centradas principalmente na cor preta. É incrível a quantidade de criaturas que saíram dessa pequena ilha. O próprio Planeswalker Venser, Kaervek, o grande vilão da saga Miragem, a elemental Muldrota, o dragão primitivo Crozes,
e o necromante zumbi Nevinin Hal. Todos eles vieram de Urborg. Inclusive, antes da explosão Silex causada pelo Urza, o Nevinin Hal era o rei de Urborg, grande metrópole de Urborg, que não só queria dominar toda a ilha, quanto o arquipélago das Ilhas em Chamas, enviando um exército de mortos-vivos para a ilha de Borgardano. Então essas duas ilhas, apesar de serem muito próximas uma da outra, viviam esse conflito. Antes do final da Guerra dos Irmãos, entre o Urza e o Mishra, Urborg possuía uma selva muito linda. No final da Guerra dos Irmãos, causada pela ativação do artefato Gogoshin Silex pelo Urza, Urborg acabou ficando mais submersa, o que fez com que a ilha começasse a ter uma espécie de pântano. Tudo isso acontecendo em 63 AR, ou seja, quando o Urza e o Mishra tinham 63 anos. Essa explosão causada por esse artefato não só matou todos que estavam ali, como também causou mudanças climáticas muito drásticas. Então, a partir desse evento, que acabou culminando na morte do Mishra e de boa parte da ilha de Argoth, causada pela ativação do Golgothian Silex pelo Urza, chegamos em uma nova era em Dominária chamada de Era Glacial. Ganhando esse nome porque Dominária passou a ter um período de frio extremo após a explosão Silex. Vários eventos em outros planos e principalmente em Dominária que tiveram um grande impacto, como essa explosão causada pelo Urza ao utilizar o Silex, fizeram com que começasse a surgir fendas temporais pelo multiverso. Essas fendas começaram a causar distorções temporais. Se o problema não fosse resolvido, essas fendas iriam fazer com que Dominária entrasse em colapso por causa dessas distorções no espaço-tempo e também porque elas estavam drenando a mana no plano. Cada fenda em Dominária foi causada por uma catástrofe. Ao todo foram abertas 8 fendas temporais no plano. A fenda de Madara, causada por uma luta entre o Nicol Bolas e outro dragão. A fenda de Yavimaya, causada pela explosão Silex do Urza. A fenda Tolariana, causada primeiramente pelas tentativas fracassadas de Urza de viajar no tempo. A fenda de Shiva e de Zalfir, causada pelo Teferi ao tirar esses dois lugares de tempo, com o objetivo de tentar impedir que esses dois locais fossem invadidos no início da invasão firexiana. A fenda de Skyshroud, causada pela Freya Lise. A fenda de Otária, causada pela destruição da Carona, e tendo como marco a ascensão da Planeswalker Jeska, e a fenda de Urborg, causada pela sobreposição de Hat em Dominária durante a invasão firexiana. Então, nesse período, Dominária estava passando por uma situação muito complicada, tanto pelas fendas, que estavam drenando a mana do plano, quanto pela invasão firexiana, liderada pelo Yawgmoth. Mas como é que o Yawgmoth invadia Dominária se ele estava em outro plano e ele não era um Planeswalker? Bom, ele fazia isso através dos portais planares. Só que o Urza, sabendo dos portais planares, ele acaba impedindo a entrada dos Firexianos por eles. Mas Yawgmoth também tinha um plano que era sobrepor Raf, um plano artificial, sobre Dominária, fazendo com que os Firexianos pudessem viajar até Dominária sem ser um Planeswalker ou ter um portal planar. Essa ação do Yawgmoth acabou culminando em uma fenda temporal que surgiu ali em Urborg. E Urborg foi o primeiro local a ser invadido pelos Firexianos em Dominária. Agora você pode entender por que o Windgrace odiava tanto artefato e máquinas em geral. Todos esses eventos causados por artefatos e pela invasão firexiana acabaram corrompendo Urborg, que antes de ser um pântano, era um local muito belo. E pra quem viu o vídeo da Atraxa aqui do canal, sabe o quão perigoso e destruidor é entrar em contato com tudo que vem de Firexia. Como as coisas se transformam e se corrompem muito rápido. Urza, com o objetivo de conter a invasão firexiana, acaba criando 9 titãs que eram máquinas alimentadas pelo poder de 9 Planeswalkers. Essas máquinas impediam que os Planeswalkers fossem contaminados pelo óleo firexiano, que era um grande problema, né? Ele transformava uma criatura em um firexiano. E o Windgrace era um dos 9 titãs. Ele estava muito interessado em destruir os firexianos, conter essa invasão também, que eles haviam invadido a sua casa em Urborg. Os 9 titãs formados pelo Urza eram o Comodoro Goof, o Boulevard, a Daria, o Taizir, a Cristina, o Tevesh Szat, a Freya Lise, o Urza e o Lorde Windgrace. Durante esse tempo, Tevesh Szat, como eu havia contado na história dele, acaba matando 2 titãs. E o Urza acaba utilizando a alma do Tevesh em uma arma que funcionava à base de alma de Planeswalker para contra-atacar Firexia.
Todos os Planeswalkers envolvidos, inclusive o Windgrace, sabiam que eles tinham que parar a invasão firexiana e fechar as fendas temporais. Então eles acabam descobrindo que se eles sacrificassem a própria centelha, eles iam acabar pelo menos resolvendo o problema de fechar as fendas temporais. E esse evento de fechar todas as fendas temporais em Dominária é conhecido como a Grande Emenda, um evento onde vários Planeswalkers se sacrificaram para fechar essas fendas temporais que estavam drenando a mana do plano. Windgrace fecha a fenda temporal de Urborg ao preço de dar em troca sua própria vida. Anos mais tarde, para continuar o legado de Windgrace, o povo de Urborg mantém os artefatos longe da ilha. E com a ascensão do demônio Beuzenlock no comando da Cabala, uma organização alinhada à mana preta, eles acabam se mudando do continente de Otária para Urborg. Isso porque, como eu havia falado antes, Urborg é um dos locais que tem mais concentração de mana preta em Dominária. Então é isso, pessoal. Desvendando o Multiverso fica por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Se quiser me seguir no Instagram, é só procurar @hit_high e curte nossa página do Magic com a Gil. Sei lá.